Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Fabiano Fonseca no canal Carfox no Trânsito. Pessoal, esse aqui está sendo o terceiro vídeo do nosso canal, né? Que eu vou estar fazendo esse vídeo para estar dando um pouquinho de calma para todos o pessoal aí que tem processo de transferência de veículo, multas a fazerem recursos, CNH que está vencida, curso especializado, dentre outros. Tá? Então, o primeiro vídeo eu fiz falando da situação das autoescolas, como elas se encontram hoje, como que vai estar sendo o procedimento, né? E na semana passada, né, infelizmente, o nosso governador fez um decreto, né? E dentro desse decreto, nós, de CFCs, despachante, fábrica de placas, dentre outras empresas que são empresas privadas que prestam serviços ao Estado, infelizmente tiveram que ser fechadas novamente, né? Infelizmente fomos parados lá atrás, muito antes, né? E agora que veio estourar o ápice aí dessa pandemia, né? Então o decreto que o nosso governador fez, o Ratinho Júnior fez, foi o decreto de número 4.942, né? Que determina que os comércios não essenciais estejam fechados, né? Nós de CFCs, despachantes, fábrica de placas e outras empresas, obrigatoriamente deverão estar fechadas, né? Então, as regiões, né, que o decreto que ele fez foi bem claro, as regiões que se encontrarem nas listas, né, apresentadas por eles, deverão estar com somente os comércios de serviços essenciais, né? Como postos de combustíveis, mercados, farmácias e restaurantes, né? Então eu vou estar falando para vocês rapidamente o nome dos municípios que entraram, né, nessa obrigatoriedade da quarentena, né, desses 14 dias, podendo ser prorrogado por mais tempo. Se esse índice não estabilizar, se ele aumentar, vai ser prorrogado e provavelmente pode haver até um lockdown geral, né? Então, eu vou estar lendo rapidamente para vocês os municípios da região metropolitana de Curitiba. Bem dizer, quase todas elas entraram, né? Então, vou estar lendo ali para vocês quais são as regiões: Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhém, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijuca do Sul e Tunas do Paraná, né? Então, todas essas que eu citei para vocês estão dentro da quarentena, havendo possibilidade daquilo se prorrogar por mais tempo, né? Então, infelizmente, nós estamos passando por um momento muito difícil, os comércios principalmente, os empresários estão passando por um momento muito, muito difícil, né? Nós estamos passando por um momento difícil demais, então nós não estamos parados por vontade própria, nós estamos parados porque uma lei determina, né? Infelizmente, o nosso Estado parou muito tempo lá atrás, eles pararam muito antecipadamente, e agora veio estourar a pandemia, nos obrigando a parar de novo. E infelizmente, nós estamos passando por situações bem complicadas, né? No qual isso afeta não só nós empresários, mas como os empregados e toda a população em geral, né? Então esse vídeo vai ser mais para estar acalmando, né, e orientando a todos vocês que dependem do trânsito, dependem dos seus veículos que estão com documentação a ser regularizada, etc. e tal. E quando eu falo documentação regularizada, não é documento em atraso, documento sobre um processo de transferência, troca das placas, ok? Então, por quê? As CNHs, vou falar das CNHs, vamos começar pelas CNHs. As CNHs vencidas a partir do dia 19 de fevereiro de 2020, ok? O CONTRAN, por vontade própria, né, vamos dizer assim, né, o Conselho Nacional de Trânsito, por deliberação própria, estabeleceu uma nova regra que, por tempo indeterminado, que a partir do dia 19 de fevereiro, o artigo 162, inciso 5º, que diz o quê? Dirigir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias, né? Você poderá dirigir tranquilamente, normalmente,
certo? Não havendo nenhuma punição por parte de qualquer agente de trânsito que vierem os abordar, ok? Não vai poder estar autuando por CNH vencida. Não é por irregularidades cometidas na direção do veículo, somente sobre CNH vencida, tá? Então tá por um prazo indeterminado, né? Então você poderá dirigir normalmente até que essa pandemia venha a se acabar, né? Ou o CONTRAN faça uma nova deliberação orientando, ó, agora, a partir de agora, todos que estiverem com CNH vencido deverão regularizar, né? Então, a partir de data tal, quem não estiver regularizado vai estar sendo autuado por CNH vencida, ok? Então, sobre CNH, vocês fiquem despreocupados e tranquilos, ok? Que vocês podem dirigir normalmente, seja qualquer agente de trânsito, não poderá autuá-los por CNH vencida, entenderam? Mas daí vocês falam assim, Fabiano, mas a partir do dia 19 de fevereiro que a CNH vencida que não vai poder ser autuado? Não. A partir do dia 19 não poderá haver autuação alguma por CNH vencida. Não, é que minha CNH venceu antes do dia 19. Então não haverá problema nenhum. Só não vai poder ter autuação por infração, por CNH vencida há mais de 30 dias, a partir do dia 19. Se eles fizeram alguma autuação no dia 18, você foi autuado e vai ter que cumprir com as suas obrigações e ter a sua responsabilidade sobre ela. Então, a partir do dia 19 de fevereiro de 2020, ninguém pode ser autuado por CNH vencida, né? Por deliberação própria do CONTRAN, ele estabeleceu que todos poderão estar conduzindo normalmente, sem problema algum, ok? Falando sobre processo de transferência. Por que eu estou falando sobre CNH, processo de transferência de veículo? Porque muitas pessoas me perguntam, tá? E eu falo isso para vocês porque eu acompanhei essa situação da CNH vencida diretamente pelo CONTRAN, né? Inclusive, na nossa página da autoescola lá, né, que é a Autoescola Carfox, tem um vídeo de um tenente, o coronel, não me recordo, ele fala um vídeo explicativo sobre a situação da CNH vencida. Sobre o processo de transferência dos veículos, né, todos eles vão ser prorrogados, vai estar aumentando os seus prazos. Então vocês fiquem despreocupados que vocês não vão receber multa porque passou do prazo. Não, eu falei com a pessoa responsável do setor, né, da primeira Ciretran, que é uma pessoa muito querida, uma pessoa maravilhosa, que quando a gente chega até o Detran, eles nos recebem no gabinete dele com o maior respeito, maior tranquilidade e passa todas as orientações necessárias. Então ele me falou que todos os processos que estão de transferência, etc e tal, vão ser prorrogados. Então se você estava com uma transferência de um veículo para vencer ela e infelizmente fomos obrigados a fechar de novo e o próprio órgão executivo, né, um órgão do Estado, está fechado, então eles têm que prorrogar esse prazo e não vai haver multa alguma por prazo vencido. Entenderam? Então vocês fiquem despreocupados. Fabiano, mas nesse encaminhamento eu fiz a transferência, chegou um novo documento. Só que no novo documento pede a nova placa, mas meu carro está com a placa antiga. Então o que vocês vão fazer? Vocês não retirem as placas antigas e andam com o documento antigo ainda. E numa abordagem vocês apresentam o documento e faz toda a explicação. Porque é óbvio que o agente de trânsito vai entender, né? E vai dar seguimento normal de você circular tranquilamente, certo? Agora, se você fez a retirada das placas, aí você já houve rompimento da lacre e isso vai estar comprometendo você. Então, eu aconselho vocês não tirarem a placa, anda com o documento antigo. Quando as coisas voltaram ao normal, você procura até uma empresa responsável, né? Para fazer a alteração das placas dentro do que a lei determina, ok? Tá, pessoal, pausei o vídeo aqui que acabou me dando um branco, que é tanta coisa, tanta informação. Essa semana que passou foi muito carregada para mim, né? E devido à autoescola estar fechada e pressão de todos os lados, financeiro, alunos e tudo mais, né? Mas enfim, daí eu dei um branco aqui, eu vou falar sobre os cursos especializados. Até vocês que estão com a CNH vencida, cursos especializados, curso do MOP, carga divisível, né? Transporte passageiro, coletivo, seja o que for, estão vencidos, vocês também não serão penalizados, porque depende de um órgão, depende das empresas privadas para poder prestar esse serviço. E, infelizmente, elas não estão podendo atuar ainda. Então, vocês fiquem despreocupados, né? Que assim que as coisas voltaram ao normal, vocês procurem as empresas
credenciados ao órgão executivo Detran para que vocês possam dar entrada no processo de vocês e regularizar toda a situação, né? Porque esse problema não está só no estado do Paraná, está em todo o Brasil, né? E infelizmente, enquanto essa situação não vier a acabar, né, nós vamos estar tendo altos e baixos, que é o que está acontecendo com a gente, né? Infelizmente, a gente parou muito antes e agora que veio estourar a bomba. Então, nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar inativos das nossas funções, tá? A única coisa que eu peço para vocês, que vocês se cuidem. Aqueles que não tiverem necessidade de sair em casa, fiquem tranquilos. E aqueles que tiverem que sair para trabalhar, que se cuidem, né? E assim, eu vou já fazer um desabafo. Não adianta estar fechando inúmeros comércios, etc. e tal, enquanto os transportes públicos estiverem aquele absurdo, aquela vergonha, com superlotação, né? Eu tenho uma coisa assim comigo, como em São Paulo, por exemplo, eles querem fazer rodízios de veículos para superlotar os ônibus e fechar comércio. Então, onde que está o critério de segurança, de diminuir a contaminação? Se os ônibus estão no inferno de gente, tudo amontoado um em cima do outro. Então, eu peço aos representantes, governantes, deputados, seja quem for, prefeitos, que obriguem as empresas de ônibus a colocar mais ônibus em linha para diminuir o número de passageiros dentro dos veículos. Aí eu li agora no decreto do governador falando que somente os assentos, mas se exige um distanciamento de no mínimo 1,5 m, 2 metros que seja, como que se os bancos disponíveis vai estar sentados um ao lado do outro, um do lado do outro. Então isso não condiz com o que todos estão querendo que aconteça, certo? E isso está prejudicando todo o comércio, os empresários e tudo mais. Então é uma coisa assim que nos causa uma revolta, porque não estão tendo critérios de segurança dentro da norma da vigilância. Se é para manter comércio fechado para que as pessoas não se tumultem, mas dentro dos ônibus. Nosso município, que é Itaperuçu, região metropolitana, os ônibus vão entopetados de pessoas. Então, se tiver que fechar, que feche tudo de uma vez. Não mescla um aqui, mescla outro ali, e a superlotação dos ônibus sempre continua e a contaminação vai existir, né? Então, fica aqui a minha indignação, né? Eu sei que muitos vão me criticar, etc. Mas para mim não vai fazer diferença, não. O que eu vejo, a minha realidade, eu estou expondo a minha opinião, né? E aqueles que dependem do transporte público vai ter que se cuidar, certo? Até porque nossa região, sabe Deus a cada quanto tempo tem que esperar um ônibus. Então eles vão adentrar e vai estar correndo o risco de ser contaminado e trazer mais problema para o nosso município, e nós temos que manter os comércios fechados. E queira ou não, os comércios que mantêm a estrutura do nosso município, é ela que mantém a saúde, segurança e tudo mais. Agora imagine quantos empresários estão sendo afetados por essa pandemia. Temos culpa nisso sim, nós do município de Itaperuçu. Não vou falar pelos demais. Se nós tivéssemos tomado todos os cuidados devidos, nós não estaríamos nessa lista, que é uma lista enorme. Então, só na região metropolitana são 29 municípios que entraram nessa lista. Ou seja, de Curitiba, todas as regiões ao redor de Curitiba estão afetadas pelo alto índice da Covid. Entenderam? Então, pessoal, deixe o like de vocês aí no nosso canal, CarFox no Trânsito. Em todos os vídeos assistam, tá? Dúvida que vocês tenham, vocês deixem as sugestões, as perguntas, dúvida que for nos links abaixo ali, né, nas descrições. Leiam as descrições, deixa todos os seus comentários, dúvidas, etc e tal, que daí eu vou estar fazendo mais vídeo orientando a todos vocês de como que vai ser a nossa vida durante essa situação que nós estamos vivendo hoje diante dessa pandemia aí, ok? Então, deixe seu like, divulgue esse vídeo para nós, aí eu fico agradecido a todos vocês, né? Eu peço aos meus alunos aí da Autoescola CarFox que tenham paciência, que não é só a CarFox que está vivendo por esse momento. É o estado do Paraná, é o Brasil inteiro, tá? E eu peço a vocês, calma, nós vamos atender a todos, só que nós dependemos de um órgão público, certo? E das determinações que eles nos obrigam a seguir, ok? Eu deixo um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.